Matheus Nascimento. Deixa eu ver se já está. Sim, Matheus Nascimento da Levante. Muito boa tarde, Matheus, e bem-vindo ao closing desta segunda-feira. Boa tarde, pessoal. É sempre um prazer participar aqui com vocês. Matheus, vamos lá. A primeira pergunta é o que você está vendo no pregão dessa segunda-feira, dia que começa, semana que começa negativa para a Bolsa de São Paulo. O que você está vendo há 40 minutos mais ou menos do final do pregão, que pode também ser interessante para a gente considerar como tendência para o resto da semana? Bom, hoje de fato a gente está tendo um pregão mais anêmico, né? Como você bem mencionou. Vale ressaltar o seguinte, acho que se a gente voltar de repente até ali a quinta, sexta-feira, a gente entendia que o mercado estava com muita expectativa sobre o impasse da negociação do teto de dívida americano, né? O mercado começou a fazer também, ao longo da última semana, bastante preço com a expectativa da aprovação e com o aceno da aprovação do arcabouço fiscal. Então, acho que esses dois pontos ali, pelo que eu estava acompanhando a nível mais macro, vinham fazendo mais preço no mercado, né? Ontem a gente teve aí a informação de que o acordo tá muito bem encaminhado, segundo foi apontado pelo Congresso americano, né, sobre o teto de dívida lá. E nós imaginamos que talvez esse seja o ritmo que deva ser ditado ao longo da próxima semana, né? A gente percebe que isso tem feito preço, como eu mencionei, ao longo da última semana, e entendo que isso deva seguir ao longo da próxima. E quanto aqui ao cenário interno, nós entendemos que essa discussão do arcabouço fiscal é muito importante, dado que o mercado todo tem acompanhado como os efeitos inflacionários têm evoluído e como isso tem precificado os ativos na Bolsa, né? Então, com esse sinal, como eu mencionei, mais positivo, principalmente empresas de setores que são ligadas a esse case, digamos, de fechamento de curva, tem mostrado um potencial de recuperação mais forte, e entendo que isso deva seguir fazendo preço também ao longo dessa semana. Sobre isso que eu ia perguntar para você, sobre essa materialização né, terem feito vários ativos andarem por conta do arcabouço fiscal, que está dessa aprovação do arcabouço na Câmara dos Deputados, né, com esse cenário de fechamento de curvas de juros. Como é que você enxerga que o investidor deve estar atento aí, especificamente nessa semana mais turbulenta com a curva de juros? Bom, como eu mencionei, acho que esse é um assunto que vai estar bastante em voga aí ao longo dessa semana e quem sabe ao longo das próximas, inclusive. Quando a gente tem essa inversão, digamos, ou trajetória da curva de juros em queda, nomes ligados a consumo tendem a se beneficiar. Então, a gente percebe, por exemplo, se a gente pegar quando a Selic veio lá de 2% e começou a subir, os nomes que mais apanharam, se eu posso dizer assim, ou que passaram calor, foram justamente os nomes de empresas ligadas ou setores ligados aí a consumo, dado que esse encarecimento do dinheiro acabou afetando negativamente o desempenho e o guidance e a perspectiva das empresas ao longo desse ciclo passado de ajuste de juros. Agora, embora a gente ainda tenha uma inflação mais resiliente, especialmente no que diz respeito ao núcleo ali de combustíveis, setor de serviços e de uma maneira mais geral, com essa ideia do arcabouço fiscal, a gente entende que toda a expectativa do mercado tem se ancorado em uma Selic começando ali os cortes por volta entre setembro e novembro. E o que isso quer dizer basicamente, ou o que isso pode afetar, como respondendo à pergunta. A gente entende que, especialmente o setor de bancos, né, os bancos andaram bem ao longo dos últimos dias, empresas ligadas ao setor financeiro, justamente porque
com essa dinâmica, quando a gente tem juros mais altos, esse aspecto acaba prejudicando muito as carteiras de crédito dos bancos, com níveis de inadimplência crescente. Isso acaba ocorrendo, isso vem ocorrendo ao longo do ano todo, né, se a gente pode dizer assim. E com essa expectativa de queda de juros, isso tende essa capacidade dos bancos de trabalhar juros mais baixos e movimentar de uma maneira positiva as suas carteiras de crédito, a perspectiva fica mais positiva. O nível de provisionamento, entrando ali num nível um pouco mais técnico dos bancos, acaba sendo mais facilmente ajustado, e existe o estímulo, né, em uma linha final, de operações mais ligadas a mercado, o que a gente chama de ICM, né, são operações ligadas a mercado de capitais, e também operações ligadas ao segmento de DCM, que são operações que os bancos costumam estruturar no mercado de dívida. Então, esse ambiente de fechamento de curva acaba sendo muito positivo, como mencionei, para o setor financeiro, porque dentre essas duas avenidas, que são o ICM e o DCM, eles acabam, a perspectiva acaba ficando mais positiva, e por isso é o que a gente tem visto o resultado dos bancos melhorarem ao longo do resultado em si, eu digo a cotação, ao longo dos últimos dias, tá? E estendendo um pouco essa visão, a gente entende que o setor de varejo também tende a ter aí um nível de valorização maior ou recuperação, assim como, por exemplo, construção civil, em resumo, setores que estão ali bem ligados à parte de consumo. E você acredita que essa queda do juro real, né, acaba abrindo espaço para alta da Bolsa? Seria uma boa hora de aumentar o beta de uma carteira? Sim, é uma tese interessante para esse cenário. Acho que quando a gente fala de beta da carteira, é algo que aqui nos portfólios aqui, da casa, né, da Levante Corp, a gente tem acompanhado muito no detalhe. Com essa tese de fechamento de curva, nós entendemos que é hora de se tomar um pouco mais de risco e pegar ali ativos que estão um pouco mais descontados, mas que têm um potencial de valorização. São como eu mencionei, falando um pouco, como falei, dos bancos, empresas de varejo, construção civil e por aí vai. São setores que vinham sofrendo com essa alta. No entanto, uma premissa que a gente tem adotado, e acho que isso vale aí para o investidor, significa você aumentar o beta da carteira, você tomar um pouco mais de risco, no entanto, empresas que têm balanço. Então, isso significa o seguinte: empresas que têm sofrido menos ou que têm reportado números resilientes ao longo dessa temporada aí de juros mais altos, elas tendem a se beneficiar mais, e isso tende a ser positivo em um portfólio de ações, considerando um portfólio, nesse caso, com um beta um pouco mais alto. Justamente porque, à medida que os trimestres forem passando e esse cenário de queda de juros for se materializando, a gente vai conseguir perceber que as empresas que conseguiram aguentar bem, que tiveram uma boa estrutura para suportar ali os momentos mais adversos, digamos assim, com juros mais altos, elas tendem a se beneficiar mais, e é um movimento do que a gente está vendo em ativos que têm reportado. Essa é uma diferença que a gente tem visto em ativos que têm reportado balanços um pouco mais sofridos ou com um pouco mais de dificuldades ali financeiras, empresas que não têm um nível de estrutura de capital tão elevado. Então, eu diria que é um momento, sim, para tomar risco. No entanto, com essa perspectiva de empresas que têm reportado níveis bons ali em seus balanços nos últimos trimestres. Perfeito. Matheus, eu vou aproveitar e fazer a última pergunta antes do nosso intervalo, porque estava dando uma olhada aqui nos dados de investimento estrangeiro na Bolsa, né? E acabou de sair aqui que os investidores estrangeiros aportaram 75,1 milhões de reais na B3, no secundário da B3, né, ações já listadas na Bolsa até dia 25 de maio. Agora, nesse mês,
os estrangeiros têm um déficit de 2,15%, 2,15 bilhões de reais, ou seja, retiraram 2,15 bilhões de reais da Bolsa até dia 25 de maio. No ano, o dado ainda é positivo, um superávit de 9,01 bilhões. O que você está achando do andamento dos aportes dos gringos na Bolsa brasileira? Mesmo que a gente esteja num superávit, maio está mostrando até dia 25 um déficit, se você acha que isso poderia ser uma tendência para os próximos meses, ou é natural, o famoso sell in May and go away, né, dos gringos vendendo e saindo? E te pergunto também a comparação com o ano passado, porque o ano passado, se não me engano, em maio a gente tinha mais ou menos 50, até mais, 50 e poucos bilhões de reais de fluxo de estrangeiro entrando na Bolsa brasileira. Qual que é a sua visão sobre esse ano e o que esperar para os próximos meses? Bom, olhando sob essa perspectiva de comparação anual, os gringos de fato encheram o carrinho de Brasil. No entanto, isso para a gente é um volume meio que astronômico, né? Pensando, acho que ao longo dos últimos 2 anos, se eu não me engano, o nível de alocação de capital dos estrangeiros ficou ali entre 40 e 50 bi no ano. O histórico longo disso, se mais uma vez, se não me falha a memória, de alocação de capital estrangeiro na Bolsa, gira na casa de 35 bi. Então, nos últimos anos, a gente viu o gringo comprando bastante Brasil. Esse é um indício do que a gente... eu vejo isso como um viés um pouco mais positivo, tá? Mesmo em um ano que o gringo não está aportando tanto, mas dado que ele vem comprando ao longo dos últimos anos, justamente porque o patamar de valuation da Bolsa brasileira se encontrava e ainda se encontra a níveis muito descontados. Se a gente olhar os indicadores de preço sobre lucro e outras métricas também, a gente entende que o Ibovespa possui empresas bastante descontadas. Então, o viés é positivo do seguinte ponto: gringo não vai seguir comprando o Brasil a rodo ainda, dado que, como mencionei, esse é um movimento que já vem ali de um ano para trás. No entanto, a gente entende que gringo deve seguir comprando porque a Bolsa brasileira ainda tem espaço para andar, como eu mencionei, principalmente em nomes ali para o segundo semestre que devam se beneficiar desse cenário de fechamento de curva. Então, essa é uma tese mais relevante, eu digo, e que tem guiado muito provavelmente o aporte dos gringos, que geralmente compram as empresas que têm maior peso no Ibovespa. E aí a gente pode mencionar Petro, Vale e os bancos. Então, a níveis aí, como eu mencionei, históricos, e olhando um pouco mais para frente, eu entendo que esse nível de alocação de capital deva seguir positivo, deva seguir ainda com o gringo comprando o Brasil, mas em um ritmo menos acelerado, digamos assim, dado que, como mencionei, ele já vem tirando um pouco o pé, mas fazendo essa retrospectiva, os volumes já foram bastante altos ao longo dos últimos anos. Pergunta em 2 minutinhos, porque depois eu preciso dar um intervalo. Gringo está se concentrando nas mais líquidas ações, né, que tem mais relevância no Ibovespa, ou seja, Vale, Petrobras e bancos, ou o gringo está olhando também algumas pechinchas, né, podemos usar esse termo, algumas ocasiões de ações muito descontadas e que acham que poderiam ter um futuro promissor na mudança de conjuntura econômica? Bom, eu entendo que, inicialmente, para o gringo, a porta de saída de Brasil é muito pequena. Então, o que eu quero dizer com isso? O volume de alocação que eles costumam fazer em bolsa, para que se faça, por exemplo, a saída desses trades, né, ou dessas compras, acaba sendo mais complicado, dado o volume de capital que eles costumam aportar na Bolsa. Então, mais de 50%, 55%, se também não me falha a memória, do volume negociado diariamente é basicamente gringo que faz na Bolsa brasileira, né? Então, é importante entender isso. Acho que, a nível inicial, o gringo aloca em empresas com maior peso e maior relevância no Ibovespa. No entanto, existem nomes
claramente que gringos alocam em empresas um pouco menores. No entanto, esse nível de alocação também acaba sendo mais comedido se a gente considerar todo o potencial de dinheiro que o gringo tem para alocação em Brasil. E vale mencionar um dado histórico, que o Brasil, na carteira dos investidores estrangeiros, costuma representar na casa de 0,6%, 0,7%. Então, mesmo nesses últimos anos, como eu mencionei, onde a gente viu um volume de capital alocado muito alto, ainda é peanuts, né? O volume ainda é pequeno, perto do tamanho do portfólio dos investidores estrangeiros. Mas eu diria que sim, existem nomes interessantes, teses de crescimento ligados a alguns setores, que a gente tem visto aí o fluxo de investimentos migrando para elas, mas a nível geral, 90% de alocação em empresas de maior peso no Ibovespa. Pois é, né? Brasil ainda representa muito pouco para carteiras globais, né? Brasil hoje é mais ou menos 1% do PIB global, mas ainda está menos do que isso em relação às carteiras dos investidores. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Eu queria agradecer muitíssimo o Matheus Nascimento, analista de equities da Levante. Muito obrigado, Matheus. Foi um prazer tê-lo conosco.